Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos dando início a um novo projeto, é o Suncast Prevenção com a Físio. Então, nós estaremos fazendo vários episódios para falar sobre fisioterapia preventiva. Então, nesse primeiro momento, vou falar sobre a minha história. E nos outros momentos, eu vou trazer convidados para falar sobre tudo que a gente pode fazer de prevenção na área da fisioterapia. Vamos falar sobre nutrição, educação física. Então, vai ter outros profissionais aí para agregar aí a nossa vida, para a gente envelhecer com mais qualidade de vida. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial para compartilhar comigo esse podcast, que é o Diego Renan. Ele é meu filho, né? E ele está junto comigo nessa empreitada. Minha mames. Bom, quem é a doutora Sandra Nascimento, fisioterapeuta? Formada pela Universidade Grande ABC há 18 anos. Fez 4 pós-graduação, sendo elas especialização em ortopedia e traumatologia na Unicamp, fisiologia humana pela Faculdade de Medicina ABC, RPG Souchar, ergonomia pelo Senac e mais outros cursos de técnicas voltadas para a área de fisioterapia. Empreende desde 2006, onde deu vida à empresa São Fisio Fisioterapia e Saúde Corporativa. Atua como fisioterapia, saúde no trabalho e fisioterapia preventiva. Atualmente tem vários projetos e dando início à vida de escritora. Quem é você, doutora Sandra? Quem sou eu? Antes de ser a Sandra, a doutora Sandra fisioterapeuta, eu sou a Sandra. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou sogra, eu sou nora, eu sou amiga, né? Então, eu sou uma pessoa comum, como qualquer pessoa. E a minha história, eu venho aqui compartilhar com você nesse primeiro episódio, para tentar estimular, né, as pessoas, além de fazer exercícios físicos, né, fazer uma parte preventiva, também contar um pouquinho da minha história e mostrar para muitas pessoas, principalmente mulheres, que é possível você estudar, você trabalhar, mesmo você sendo mãe na adolescência, né? Eu fui mãe aos 15 anos. Foi um desafio muito grande, né? Eu sou pernambucana. Eu nasci em Pernambuco, os meus pais veio para cá, para São Paulo, eu tinha 4 meses de idade, né? E assim, foi muito desafiante para o meu pai, para minha mãe, me criar e criar meus 2 irmãos. E eu fui mãe na adolescência, né? Depois que meus pais se separaram, eu tinha 13 anos. E aí teve uma desestruturação na minha família e eu acabei namorando cedo, engravidando e ficando com uma criança para criar. E aí, até então, tudo bem, né? Mas o problema é que eu parei de estudar por 2 anos, porque eu, né, na gravidez eu não podia estudar, aí mais 10 meses, quando meu filho tinha 10 meses, eu voltei para a escola. E o meu sonho era fazer faculdade, mas eu ainda tinha o ensino médio para fazer, né? Tinha que terminar o ensino médio, eu não tinha condições de fazer faculdade, né, financeiramente, estruturalmente eu não tinha, mas eu não quis saber disso, eu só fui, né? Eu fui porque eu via que eu tinha uma criança ali para cuidar, eu era responsável 100% por ele, e eu tinha que oferecer algo bom para ele, teria que ser ali, né? Começando ali, mesmo com tantas dificuldades. E não me arrependo, né? Não me arrependo porque eu consegui entrar na faculdade, eu já tinha 21 anos, ele já estava bem grandinho, já conseguia delegar, né, para ir para a escolinha, já conseguia delegar, minha mãe me ajudava a ficar com ele. E eu consegui fazer a faculdade, fiz aí a graduação. Depois que eu acabei a graduação, fiz uma pós, depois outra, depois outra, depois outra. Né? Eu fui ali, engatei várias pós-graduações, porque eu quis fazer um leque, né, do meu conhecimento e poder melhorar a qualidade de trabalho, o que eu oferecia para o meu paciente. Então, as pós-graduações que eu fiz, eu agrego elas em cada atendimento de fisioterapia que eu faço.
né? Então, eu consigo utilizar. Fora vários outros cursos, cursos extracurriculares, vários cursos de ferramentas, né, que a gente utiliza aí, de técnicas de fisioterapia. Então, assim, eu estou aí na área da saúde há 25 anos, estudando muito. E eu quero dizer que é possível, né? É possível você ser jovem, se acontecer qualquer imprevisto aí, ter um filho no meio do caminho, isso não é motivo para você não estudar. E pelo contrário, né? É um motivo para você estudar. Principalmente porque ele não pode ser, como muitas pessoas utilizam, a desculpa. Eu não estudo porque eu tenho filho. Eu não estudo porque eu fui mãe cedo. Eu não estudo porque eu não tenho apoio. Seja o seu apoio. Busque o seu apoio. Não fique esperando ninguém te apoiar. Sabe? Não fique ninguém esperando te apoiar. Foca no seu sonho, nos seus objetivos e vai. Porque eu tinha o sonho de fazer faculdade, sabe? Eu tinha o sonho de ser uma fisioterapeuta, de ser alguém, de poder o meu filho olhar para mim e ter orgulho, né? E poder falar, poxa, se minha mãe conseguiu comigo, ela foi mãe aos 15 anos, imagina eu tenho obrigação de ser melhor do que ela. Ainda mais nos tempos de hoje, né? O meu filho tem 31 anos, faz a conta, né? Há 31 anos atrás, põe aí 32 anos atrás, a gente não tinha internet. A gente não tinha nem um pouquinho do que a geração de hoje tem de conhecimento, de informação, né? As informações que a gente tem, que a gente busca na internet, poxa vida, hoje em dia só tem filho na adolescência quem quer, né? E o fator principal, além de ter o filho, é você ser responsável por ele. É você ser mãe, ser pai de verdade. Né? Não é só colocar no mundo, não é uma pessoa ali que é responsável por você. Né? Então, lá atrás, eu era muito jovem, mas eu acho que eu já tinha uma cabeça muito boa, né? Porque eu com 15 anos, eu já falava, poxa vida, eu não deixava o meu filho para ir nas baladas, para ir no shopping. Eu não conseguia sair e deixar ele porque não fazia sentido, sabe? Eu, uma menina, mas era o que estava dentro do meu coração. Então, eu não tive, né, essa parte de vamos para balada. Por isso que eu brinco lá em casa, né? Eu não tive adolescência. Né, Di? Sim. Eu falo para os meus filhos, eu não tive adolescência, eu não tive momento balada, ainda vou ter. Vou começar a ir para as baladas. Então, foi um desafio muito grande, mas eu consegui fazer faculdade, eu consegui criar meu filho. Teve muitos momentos aí que ele pequeno, a gente tinha que fazer lição de casa por telefone, porque eu trabalhava numa empresa que não tinha nada a ver com a área da saúde, mas era o meu sustento, eu precisava trabalhar e pagar minha faculdade, né? E aí eu ligava para o meu filho e falava assim, Di, tem lição de casa? Vamos fazer. Né, a gente fazia a lição de casa. Por telefone, né? Por telefone. E como era as lições de casa? Era bem desafiador, né? Às vezes algumas lições você até via um dia antes, mas a gente fazia ali tudo na hora antes de eu ir para a escola, né? Eu ligava e falava assim, Di, vamos ler o problema, porque às vezes era a lição de matemática, né? E eu falava assim, lê o problema aí para mim. Ele lia e eu fazia ele raciocinar. Não me dava as respostas de bate-pronto, né? Então eu tinha que pensar. Eu não dava. Eu falava, Di, como que é? Né, exemplo, olha, fulano tem 30 bananas. Dou 5. Quantas bananas ficaram? Aí tinha que contar. Tinha que contar. Então, eu nunca dei, né, de braços de mão beijada. Sempre coloquei ele para fazer ali, pensar e poder fazer sozinho. Mas eu estava sempre presente, mesmo que fosse por telefone. E aí, eu sempre busquei incentivar o meu filho, desde pequeno, nos esportes, né? E aí foi onde eu coloquei ele no Clube MESC. Ele participou do projeto Nave, que é um projeto que a criança ela fazia, não sei nem se tem esse projeto ainda, fazia vários esportes durante a semana, mas toda tarde ele ia para lá. Então, cada dia era um esporte. Por quê? Isso me ajudava, eu educava em casa, ele se alfabetizava na escola e o esporte me ajudava na disciplina. Porque imagina, não é fácil, né? Você criar um filho no sistema que eu criava.
Até os 11 anos de idade eu criei ele sozinha, né? Tinha apoio da minha mãe, dos meus irmãos. E aí ele chegou o momento dele entrar na escola, nos esportes. Eu sempre incentivei muito ele aos esportes, né? Uma coisa que assim, ele sempre foi muito ativo, muito espoleta. E aí a escola falou assim: olha, ele na hora do intervalo, ele dá cambalhota, ele dá mortal. Ele é uma criança É hiperativa. diferenciada, né? Totalmente. Então, eu falei: "Poxa, tá na hora de colocar ele para gastar mais energia". E aí foi onde eu coloquei você, né, você entrou Sim. num projeto que chama Nave, que deve ter ainda esse projeto lá no Não é MESC, no né. Clube Mesc. E aí eu coloquei você para fazer o esporte, quer dizer, ele estudava de manhã naquela época você estudava Eu ia à tarde, né? Eu ia pro Nave, a perua me buscava, né? Ia pro Nave de isso, manhã, que eu tinha experiência de cada dia na semana ter experiência com esporte, né? era Então, vários futebol, era esportes, tênis, basquete, era vôlei. Então, assim, justamente para tinha tentar os se identificar, né? a ginástica Olímpica olímpica, né, também. que é onde você adorava, porque você dava várias Sim. mortais lá, eu falava: "Meu Deus do Foi o céu". primeiro esporte que eu me identifiquei, né? Inclusive ele pediu para entrar nesse esporte, eu não deixei, eu achava, que era um pouco agressivo, machucava bastante as articulações, mas assim, eu não tinha muito conhecimento. Embora depois disso ele entrou em vários esportes e o futebol foi o foco, né, É, eu de fui pra capoeira, depois da capoeira fiquei acho que 2 anos na capoeira e aí eu tive a identificação com futebol, né, que aí foi meu maior amor, né, no Aí o esporte. futebol, ele fez futebol de salão, fez futebol De de campo, né. campo, então era todos os dias envolvido no futebol. Aí vinha as lesões, né, e aí alguém tinha que tratar as lesões, imagina quem que era que tratava as Mamãe, sempre lesões. mamãe. Então era entorse de tornozelo, era dor no joelho, e aí era ele se machucando e eu tratando, né. Naquele momento eu estava na faculdade, aprendendo, a fisioterapia e eu acabava utilizando a fisioterapia nele. Inclusive teve um dia, né, na Numa faculdade aula, né, que me usaram de experimental. é, Que a gente deveria eu tinha acho que uns 8 anos, 9 anos, no eu máximo acho, 9 anos você no tinha, máximo. pediram pra gente levar alguém que fosse magrinho, né, Era bem pra magrinho. poder, participar de uma aula, que era uma aula prática na área de cinesiologia. E aí eu levei o Diego era criança, né, e ele é magrinho, dava para ver perfeitamente os os ossos. E aí a professora utilizou ele na aula, foi muito legal, as pessoas adoraram, né, porque a gente conseguiu estudar anatomia ali nele, e ele super curtiu a aula, os amigos, a professora, o conteúdo, foi bem legal. Era o mascote da turma. Era o mascote da turma. As pessoas que me vê lembra até hoje: "Olha, lembra quando você levou o Diego na aula de cinesiologia? Foi fantástico". Então eu introduzia bastante ele também na minha trajetória aí da fisioterapia. E aí, depois que a gente foi o Diego entrou no futebol, e aí ele fez vários testes de futebol em vários clubes aí, né, e eu sempre apoiei muito, porque quando a gente tem uma pessoa na família que queira fazer algum esporte e ainda está numa idade que é estudo e esporte, eu acho que os pais, eles devem sim, sempre estar incentivando, porque o esporte é vida, né, o esporte ele traz saúde, ele traz disciplina, e isso daí, a disciplina que as pessoas aprendem no esporte, ela leva para todas as áreas da vida. E aí eu coloquei o Diego no futebol, ele viajou bastante, teve várias experiências, né, em vários clubes aí De futebol, esportivo, de sim. Acho que futebol. uma das experiências que nós tivemos, assim, acho que 2 grandes juntos, né, que foi quando pra Criciúma, que Para o Juventude, né? e lá pra Caxias do Sul, né, no Isso, Juventude, que a no gente ficou no Caxias. alojamento. É, Então era algo, assim, bem desafiador, né, porque não era poucas pessoas, né, pra fazer teste, então a gente via vários ônibus chegando. Nossa, eu lembro que era um dia que estava frio. muito frio em Caxias do Sul, e tanto que o clima não estava favorável para a gente fazer teste no campo, que eles até fizeram no seu site. Foi Depois a bem gente foi desafiador. para um campo, então acho que a gente ficou uma ou quase 2 semanas lá para poder fazer a questão da avaliação.
E eu junto, hein, gente? Eu junto. Uma experiência assim, a gente dormindo junto, assim, no alojamento, né? Foi. Em Criciúma também, né? No Curitiba. No Aliás, Curitiba. Criciúma eu fui sozinho. Curitiba É, você foi comigo. A gente foi de ônibus até, né? foi de 7 horas de ônibus. ônibus. E demorou muito pra questão de ser avaliado. Acho que eu não joguei nem 10 minutos. E eu lembro que ele tava muito frio também em Curitiba, muito frio. Acho Tava. que algo até de 5 graus, 4 graus. Era Então, assim, assim, absurdo que eu falei, poxa, eles vão colocar os meninos para fazer teste com essa temperatura, mas assim, eles estão acostumados, né? A gente que é de fora, tudo bem. E foi bem legal, né, Di? sim. Depois você foi para Fui pra Recife, Recife, no ficou um Náutico, no mês. Sport. Aí você Então, ficou um mês lá. os extremos, né? Muito frio. Muito E em frio. Recife era um sol para cada um. É, Então, era muito quente. E o futebol, ele sempre foi um esporte de muito contato, né? E aí, assim, eu acho que o que eu lembro bem da nossa proximidade, principalmente nessa questão de prevenção, foi uma lesão que eu tive muito grave no São Bernardo. foi. Tava Porque assim, jogando. você fez vários testes Uhum, em 11, foi 11 11, 12 times. 11, 12 times, e ele veio passar aqui na categoria de base em São Bernardo, no time da casa, né, que foi, assim, fantástico, porque eu estava perto, né, as viagens que ele fazia era quando ele não tinha muita idade, eu não confiava de deixar sozinho, eu morria de medo de deixar viajar e eu acabava acompanhando bastante. E aí ele teve uma lesão no São Bernardo, né, Acho que foi mais ou menos em 2013, foi no ensino médio, né? você estava no Isso, ensino médio. eu estudava de manhã, quando eu passei no São Bernardo, passei a estudar à noite, né? E acho que eu no jogo contra o São Caetano, subi numa dividida de cabeça, e quando eu caí com o meu pé no chão, o zagueiro, ele acabou na dividida pisando no meu pé, no meu tornozelo direito. Por Deus não quebrou, mas assim, É, na hora eu senti e inchou muito, eu não conseguia nem pôr o pé no chão. E ali eu fiquei muito preocupado, porque na hora eu percebi que foi uma lesão muito séria, eu falei: "Meu, minha carreira", e eu vi, assim, o tamanho do que ficou meu tornozelo, que eu não conseguia nem colocar o pé no chão. Então, assim, além de fazer a questão do tratamento, né, no departamento médico no São Bernardo, a gente fazia esse tratamento em casa em aí, casa. e assim, foi um intensivão, porque a gente fazia gelo, a gente fazia aquele aparelho, né, Ultrassom, ultrassom, do choque. TENS, fazia mobilização. Então, a gente falando aqui sobre prevenção, a gente tem um episódio também engraçado que aconteceu. Quando o Diego era criança, eu sempre tive muita preocupação, além da saúde dele, a saúde dos dentes, né? Então, ele ia no dentista e a dentista orientava e falava: mãe, tem que escovar os dentes, não pode deixar a criança dormir com os dentes sem escovar. Aí eu chegava da escola, né, da Da escola não, faculdade, da né. faculdade, e eu ia dar um beijo nele, acordava ele, perguntava se ele estava tudo bem. Isso era 11 horas da noite. E aí eu perguntava assim, como de... Você já tinha escovado os dentes. Nossa. Eu Quase falava, sempre não, né. quase sempre não. E aí o que eu fazia? Pode levantar e escovar os dentes, não vai dormir sem escovar. Tinha preguiça. Super preguiça. Então, o que acarretou isso? Ele, aos 23 anos, ele ainda tinha dente de leite. Então, assim, eu cuidei E não caiu, tanto, tive que arrancar, né. teve que arrancar um dente de leite, de tanto que eu preveni, né? É. A prevenção foi... Quando fazia o raio-x, né, os dentistas falavam: "Meu, você tem um dente de leite?" Aí ele, nossa, por quê? E outra coisa, né? Os dentistas falavam assim: nossa, você não tem nenhuma restauração, nenhuma cárie. Então, ele não sabe o que é cárie, não sabe o que é restauração, Dor de porque nem dor de dente, né, É. Porque foi realmente uma prevenção meio extrema aí, né? Era bem, O negócio era rigoroso. bem rigoroso. E aí, falando também numa parte de prevenção, eu costumo dizer na minha família assim: faz exercício físico na sua vida, cuida da sua saúde, faz os seus. Exatamente porque para você envelhecer com saúde, e se no meio do caminho você ficar doente, aquelas pessoas que estão ao seu redor, elas vão cuidar com muito esmero, com muito cuidado, com muito carinho. Sabe por quê? Porque ela vai olhar para você e vai falar assim: poxa, fulano, ele se cuidou a vida inteira, então ele não ficou doente por falta de cuidado ou de prevenção, né? Nós tivemos um exemplo aí na minha família durante a pandemia, né? Uma coisa bem recente.
E que se naquele momento, lá atrás, aos 15 anos que eu fui mãe, eu achava que eu tinha passado pelo momento mais difícil da minha vida, realmente não foi. Né? Durante a pandemia, aí a minha mãe ficou doente, não foi de Covid, ela teve um problema que não temos diagnóstico, mas foi muito desafiador. Para mim, como profissional da saúde, foi assim dilacerante, porque eu não estava conseguindo ajudar a mulher mais importante da minha vida, né, a mãe, e por muitas vezes eu quase perdi. E graças a Deus ela está viva, ela está em recuperação, está bem melhor, mas ela teve um problema muito desafiador, não só para nós familiares, mas como para a medicina, que a gente não conseguiu fechar o diagnóstico. Mas antes dela ficar doente, ela sempre foi uma pessoa muito ativa, né? Então ela sempre fez pilates, ela sempre fez esporte, inclusive vôlei adaptado, né, para idoso. A baixinha, né, nossa, natação, hidroginástica, corrida, ginástica, funcional. Então, assim, sem contar as caminhadas, né? Sem contar as caminhadas, ela sempre muito. E ela sempre teve a sua parte preventiva em dia, né? Os exames periódicos de saúde, todos os exames em dia. E aí ela veio a ficar doente, né? Nós ficamos por 1 ano e meio aí na luta, mas o mais difícil foi por 10 meses, quase 1 ano, né, onde eu tive que me ausentar um pouco do trabalho, mas eu tinha que estar presente e tentar entender o que estava acontecendo com ela, né, porque eu não tinha vida sem conseguir ajudar minha mãe. E com isso eu tive que estudar mais, conhecer mais profissionais, me aprofundar mais em alguns assuntos da área da saúde. Então, assim, nessa parte de conhecimento eu só ganhei. E onde eu quero falar sobre o problema que ela teve e que o que ajudou muito a minha mãe na recuperação foi porque ela era uma pessoa ativa. E aí, eu como fisioterapeuta, cuidando ali diariamente, eu pude perceber como a musculatura dela, né, como todo o corpo dela reagia ao tratamento. Então, o nosso músculo ele tem memória. Se você coloca ele para fazer determinados exercícios, quando você, lá na frente, você colocar ele de novo para fazer, ele vai corresponder, né? E aí e é até mais fácil, porque ele já conhece o caminho, ele já conhece o que vai acontecer. E aí, a recuperação da minha mãe foi demorada, porque a gente não sabe o diagnóstico, não teve, mas tudo bem, né? Conheci profissionais maravilhosos, médicos maravilhosos, neurologista, medicina integrativa, que nos ajudou e restaurou a saúde dela. Ela não está 100%, mas, né, de estar no caminho. Sim. E assim, graças a Deus e a ela, né? Ela tem uma fisioterapeuta em casa que, como eu disse, né, na minha casa não tem o ditado que santo de casa não faz milagre, mas eu fui 100%, né, além de fisioterapeuta, filha, eu fui a cuidadora, eu cuidei quase 100%, com uma ajuda espetacular da minha família e do meu irmão mais velho, né? Depois o meu irmão do meio, que mora em Recife, pôde continuar, né? Contribuiu muito. Então, assim, a família ajudou muito, né? Eu abri até um parênteses aqui para falar sobre a saúde, sobre pessoas e saúde, né? As pessoas costumam, assim, valorizar e quando a pessoa tá com saúde, quando ela não tem problema, né? Olha, eu te amo, eu te adoro, eu tô com você quando eu não tenho problema. Mas quando a pessoa fica doente, eu não sei o que acontece, as pessoas somem, né? Os amigos somem, algumas famílias, né? Graças a Deus a minha tá bem presente, muitas pessoas somem. Isso eu não vejo não acontece só comigo, sobre a parte de ver amigos que somem. A pandemia, né? Também distanciou muita gente. Mas assim, eu quero dizer, com a experiência que eu tenho como profissional e lidando há 18 anos com pacientes, sempre eu pacientes, muitos deles relatavam assim: olha, minha mãe ficou doente,
Quando ela não estava doente, a casa dela era cheia de gente. Finais de semana para almoçar, para jantar. Depois que ela ficou doente, ninguém vem visitar, inclusive os filhos, né? Então, assim, até os próprios filhos, eles não cuidam dos seus pais que estão doentes, no momento que eles mais precisam. Então, poxa vida, né? Eu acho que os valores estão um pouco invertidos aí. A gente precisa estar junto na saúde e na doença, né? Então, eu procurei fazer o meu melhor como filha para minha mãe, como profissional, continuo fazendo, né? Espero que ela fique aí por muito tempo com a gente. E isso é um fato que quis trazer aqui, que é um fato muito recente e é um fato importante, né? Que a gente fala um pouquinho da importância da prevenção, da gente estar na ativa, porque se a gente ficar doente, a gente vai ter uma recuperação mais fácil. E quem vai cuidar da gente, vai olhar para a gente e vai falar, poxa, você se empenhou a vida inteira, né? Porque o que eu vejo, às vezes os meus pacientes falam assim, o meu filho, ele relata que, eu fumei a vida inteira e fiquei com problema no pulmão, no coração, e aí ele acaba cuidando, brigando, né? Você também fumou a vida inteira, tal. Eu acho que então agora é um gancho aí para quem fuma, talvez para quem é sedentário, para quem não faz nada, começar a cuidar. Não é que você tem que sair correndo, fazer aí corridas de rua, meia maratona, não é isso. Sair fazendo exercícios que você não gosta. Procura um exercício que você gosta, que te dá prazer, que você consiga fazer, que você está ali diariamente na ativa, 3 vezes por semana, né? Então, esse problema aí que eu trouxe aqui sobre a minha mãe foi um problema muito grave, um problema desconhecido, né? Como na pandemia, muitas pessoas ficaram doentes, tenho pacientes aí com sequelas por causa do Covid, e isso daí traz um grande aprendizado, né? Sim. Como pessoa, como fisioterapeuta, é um aprendizado como ser humano, né? Como que a gente está se comportando, olhando para essa questão, né? Saúde, prevenção, até porque, voltando um pouco lá na minha graduação, que os professores eles incentivavam a gente a fazer exercício, eu tinha muitos colegas que não queriam fazer exercício e tá tudo bem, gente. Não é porque é fisioterapeuta, você tem que estar ali fazendo, né? Não é isso. Mas algumas profissões, elas querem ver o profissional ali, o nutricionista tem que cuidar da sua alimentação, a pessoa da educação física tem que fazer esportes, né? O fisioterapeuta ele tem que estar bem, ele tem que fazer. Se ele tiver um pouco fora disso, as pessoas já têm um pouco, né? Da credibilidade. Né? De credibilidade, mas também a gente também pode ver um profissional nutricionista, fisioterapeuta, gordinho, ou um educador físico, mas veja bem, às vezes ele tem um problema de saúde, entendeu? Então, assim, a gente também não pode falar... Né? Não pode olhar para ele e achar que porque ele tem esse biotipo, ele não cuida da saúde. E ele não é um bom profissional. Jamais, né? Eu tive um professor, o meu melhor professor da faculdade, ele trabalhava num hospital na parte de transplante de pulmão e ele fumava. Ele era do Pará, um professor, ele ia com o canetão da aula. Era incrível as aulas dele, né? É coisa que eu levo para a vida. Mas e aí? Ele falava, é um vício meu, eu não consigo parar, já tentei, estou tentando, ainda vou parar. Mas e aí? Ele não deixava de ser um bom profissional. Mas, se você puder não ingerir, não fumar, melhor, porque você consegue ter uma vida aí com menos probabilidades de ter um infarto, um derrame, né? E falando dos seus projetos, mãe, o que você pretende, assim, para o futuro, questão de realização, principalmente questão de esporte? Pretende fazer uma corrida de 42 quilômetros? Claro, com certeza, tá na lista. Tem que treinar para correr com você. Eu pretendo fazer uma corrida de 42, mas ainda, antes da 42, tem muita corrida por aí, né? Para quem não sabe, eu faço corrida de rua, mas totalmente amadora e totalmente despretensiosa, porque eu não tive muito tempo, né, para estar treinando, para me preparar para 42, né? Eu tive aí muito estudo, então
não dava. O máximo que eu fiz de corrida de rua foi 21 quilômetros. Foi uma corrida muito legal, né? De lá em Nova York. Sim. Nossa, num frio bem... Lá em 2015, eu fiz a corrida 21 quilômetros e eu não estava preparada e eu não indico para ninguém, mas foi uma corrida maravilhosa porque eu sou muito consciente. Eu corri, estava bem frio e a distância era muita, né? 21 quilômetros, eu tinha corrido só 10 quilômetros e eu pensei assim, bom, eu tô aqui onde eu queria estar, né? Por que não aproveitar? Então vamos aproveitar e vamos fazer o meu melhor sem lesão, né? Que o lema era terminar a corrida de 21 quilômetros sem lesão. E foi bem mesmo para conhecer, e aproveitar o momento que eu estava em Nova York e tinha uma corrida lá. E aí eu acabei fazendo a inscrição, né? Lembra? Sim. Quem fez até para mim foi a Cida, uma amiga que mora em Nova York. Ela veio me visitar, né? Ela estava lá no consultório e eu falei, Cida, entra aí na internet e faz para mim a inscrição dessa corrida, que estava tudo em inglês, né? Meu inglês não é lá essas coisas. E ela na hora foi lá, qual que você quer, Sam? Aí eu falei, quero essa. Aí ela colocou assim, aí era 21 quilômetros. Aí ela pensou, né? Depois ela me contou e pensou assim, nossa, a Sam já faz 21 quilômetros? Se ela falou que é essa, eu vou fazer. Aí, depois que ela fez a inscrição, ela falou, Sam, eu fiz, é a de 21 quilômetros. Aí, na hora que eu falei, caraca, é de 21, só que eu não tô preparada. Mas, bom, eu vou curtir. Quanto tempo eu tenho para fazer? 3 horas. Falei para ela, né? Quantos? Perguntei. Aí ela falou, você tem 3 horas. Eu falei, caraca, não é possível que em 3 horas eu não ando 21 quilômetros. Porque eu não iria correr 21. Eu não estava preparada. E tá tudo bem. Não façam isso, tá, gente? Aí tá tudo bem, eu fui no meu ritmo, eu fui realmente como corredora amadora e como fisioterapeuta, porque eu escutei o meu corpo e eu fui administrando. Opa, tá doendo virilha. Opa, tá doendo o joelho. Opa, meu tornozelo. E como tava muito frio, na largada eu já deu o meu ligamento do tornozelo, já falou, oi, eu tô aqui. Nossa. Já deu um estralo. Eu falei, nossa, eu não sei se eu consigo terminar. Mas olha, eu quando tava assim no 5º, 6º quilômetro, que já aqueceu, fluiu, eu fiz em 2 horas e meia, sem lesão, super feliz, porque eu tinha 3 horas, né? Sim. Meia hora antes, então eu fiz folgada, sem lesão. Curtiu todo o trajeto, né? Curti todo o trajeto e foi maravilha. Aí depois disso, eu entrei numa assessoria e eu comecei a me preparar. Aí eu fiz mais 21 quilômetros, fora as várias que eu já fiz de 5, de 10. E assim, eu adoro isso. Então, para o futuro, agora eu estou voltando mais com os treinos e me preparando mais, né, para fazer outras de 10, de 21 e com certeza, se Deus quiser, ainda a de 42, quem sabe daqui a um ano. Cara, um duatlo? E o duatlo, eu adoro também, né? Eu tenho vontade, porque andar de bike eu sei. Correr eu sei. Só a natação que não dá, né? Porque aí você tem que nadar bem, porque é mar aberto, é mais difícil. Mas, por enquanto, tem que ser ou até a corrida de rua de 42 ou o duatlo, que é bem bacana. E aí, assim, essa daqui é a parte esportiva, preventiva, né? Porque eu quero muito envelhecer. Eu fiz a corrida da São Silvestre e uma das coisas que eu mais adoro nas corridas, e na São Silvestre eu vi muito, foi os idosos. De idosos de 70, 80, tinha um idoso de 92 anos. Nossa. Ele estava com a camiseta assim, ó, o nome dele e a idade, 92 anos, correndo 15 quilômetros. E aí eu falei, poxa, eu quero, sabe? Eu quero estar aí também. Quando eu tiver 70, 80 anos, poxa, fazendo corrida de rua. As pessoas, eles são magros, você vê definido, sabe? A musculatura, você vê que tem saúde e eles correm mais do que eu, com a idade que eu tô. Nossa. Eles correm super bem. Então, isso daí estimula, motiva, sabe? Envelhecer com qualidade, né? Envelhecer com qualidade. E na hora na área aqui profissional, né? Os meus projetos, eu tenho
alguns projetos em andamentos, porém eu tenho vários, né? Porque enquanto a gente está vivo, a gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter projetos e pôr em ação. É lógico que a gente tem que pensar muito bem, né, no que a gente está se metendo, no que está fazendo. Mas, poxa vida, eu já estou aí quase 20 anos formada, né, e está dando certo a minha profissão. Sim. E eu tenho certeza que eu entrei na profissão certa e eu tenho vários projetos para a parte da fisioterapia, né, além do consultório que eu tenho, a Sanfísio, a gente também trabalha com as empresas, né, leva a qualidade de vida para as empresas, que é um outro braço da Sanfísio. Bom, nós estamos estruturando um programa de prevenção com a Físio. Esse programa será um programa online, onde a gente vai atingir várias pessoas, né, em vários lugares do país e até fora do país, porque vai ser um programa online, e aí você vai ter contato comigo, fisioterapeuta, vai ter nutricionista, educador físico, e aí lá nós temos um programa que a gente vai colocar os exercícios, né, personalizado para cada pessoa fazer. E é um programa bem interessante porque é um programa focado para as pessoas que são sedentárias. Não que quem não é sedentário não possa fazer. O programa é visando assim, tentar conseguir quanto mais pessoas sair do sedentarismo, melhor para o programa. Porque essa é a nossa missão, né? Conseguir colocar as pessoas para se movimentar e ter mais qualidade de vida para poder envelhecer melhor. Então, esse programa de prevenção com a Físio, ele será lançado em outubro agora de 2022, né? E aí eu vou divulgar aí nos canais digitais, nas redes sociais, quando já estiver pronto. A gente estava falando sobre o projeto aqui da Sanfísio, sobre o projeto que nós temos um projeto de qualidade de vida nas empresas, que agora as empresas elas estão começando a voltar, né, a trabalhar tanto a parte híbrida, né, que agora está falando, que fica metade em casa, alguns dias no trabalho, e mesmo assim a gente está conseguindo voltar com os nossos trabalhos corporativos. E agora a gente está entrando aí escrevendo um livro, né? Faz muitos anos que eu tenho esse sonho de ser escritora, de fazer um livro. Até então um livro, mas agora entrando nesse mundo do livro, não vai ser só um, mas eu vou começar com o primeiro, né? E o primeiro vai ser bem bacana. A história vai ter muita coisa que não foi falado aqui, vai ter casos de pacientes que vai ser interessante. É lógico que eu não vou expor ninguém, né? Vai ser utilizado aí nomes fictícios, inclusive, e também algumas até adicionando, né, para a história ficar mais legal, alguma coisa aí, algum conteúdo que não seja tão fidedigno, né? Mas vai ser um livro bem bacana, e aí estamos começando aí a escrever, né? Então, daqui uns dias a gente já tem novidade. Bom, gente, eu quero agradecer aqui o Diego, que participou comigo deste primeiro episódio. Muito obrigado. Eu sou grato, mãe, por esse convite, né? Por estar fazendo parte, assim, do primeiro episódio dessa inauguração. Então, estou muito feliz por mais uma conquista sua. Desejo muito sucesso no fundo do coração e eu tô sempre na torcida. Tenho certeza que eu sou um dos torcedores, sou seu fã número 1. E eu quero ver você bem, feliz, realizada. E eu tenho certeza que já deu certo. Já deu certo. Vai longe, viu? Obrigada, amo muito você. Agradeço por você sempre ser aquela mulher que me inspirou, que sempre me ajudou, que sempre me apoiou nos momentos mais difíceis, nos momentos de dores e lesões você esteve ali, chorando comigo e me tratando. E acho que tudo que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, é graças a você. É isso aí. Te amo, viu? Tamo junto.